Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos do nono ano, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Hoje estamos aqui para iniciar nossa primeira videoaula de arte caindo aí no seu canal do YouTube só para você, ou para todos vocês, no caso. Bora lá falar um pouquinho sobre arte e sobre os nossos temas desse ano? Vamos retomar um pouquinho da nossa discussão? Nas últimas aulas nós falamos sobre vanguardas artísticas modernas, aquelas do começo do século XX, vanguardas porque estavam à frente do seu tempo, rompendo as barreiras, quebrando, fazendo uma ruptura com as tradições, inovando. Aquilo que inova normalmente assusta, né? Hoje a gente sabe que eles estavam à frente do tempo. Na época, era só um bando de maluco. Era o que pensavam, né? Mas sabemos que hoje eles foram extremamente importantes para nós. Pensem no seguinte, né? A palavra vanguarda, avant-garde, aquilo que está na frente. Pensa numa tropa, aqueles que vão à frente, é a guarda da frente, é a avant-guarda, a guarda avançada. Eles estavam, então, avançando sobre as tradições, abrindo caminho para o novo, para as transformações. Pega essa. Transformações do século XX são importantíssimas, pessoal. Vamos falar disso já já um pouquinho mais. E porque nós vamos falar de um dos movimentos que tem um impacto relativamente considerável nas primeiras manifestações modernas, que é o futurismo, o famigerado futurismo, o dúbio futurismo. O futurismo de futuro, será? Vamos pensar nisso agora. O futurismo começa na Itália, entre 1908 e 1909. 1908, com a escrita de um manifesto futurista. Peraí, o que é um manifesto? Quem escreveu? Como assim? Quem publicou? Vamos descobrir agora. Olha para essa figura. Olha para esses olhos. Olha esses olhos aqui, ó. Esse olhar, ó. Olha que pose para foto. Esse era o Filippo Marinetti. Filippo Tommaso Marinetti. Italiano, vamos falar italiano da Globo. Marinetti. Marinetti. O Marinetti escreveu o famoso Manifesto Futurista lá em 1908. Ele escreveu um manifesto e publicou só em 1909. Em 1908 ele escreveu, em 1909 ele publicou. Mas o que é um manifesto, afinal de contas? Manifesto, por que ele estava se manifestando? Porque ele estava escrevendo. Ele era poeta, hein? Um poeta, então, nada mais certo do que escrever sobre os seus ideais. Ele escreveu um manifesto pensando nas representações artísticas que viriam a partir do século XX. Um século pautado pela mudança, pela transformação, pelo futuro, pela novidade, pela industrialização, pela máquina, pelo dinamismo, pela velocidade. E era isso que ele queria ver nas artes, na poesia. Ele queria o fim das tradições. Era esse um dos pontos que o Marinetti queria. Certo? E ele publicou isso em 1909 no jornal chamado Le Figaro. Repete, Le Figaro. Le Figaro é um jornal francês ainda circulando, um jornal de centro-direita. Na época, quando ele surgiu, era um jornal de crítica, e uma mistura de crítica e humor, inclusive, né? E aí o nome vem Le Figaro, referente à ópera As Bodas de Fígaro. Vocês já ouviram falar das Bodas de Fígaro? Da ópera acho que não, mas do episódio do Pica-Pau que ele está vestido, que ele está no barbeiro e começa a cantar Fígaro Fá, Fígaro Fi, Fígaro Fá, Fígaro Fi. Pois é inspirado nas Bodas de Fígaro. Mas isso é assunto para depois. As Bodas, o Figaro, o Le Figaro, é um jornal que traz um conceito diferente para aquele momento e é o caminho em que o Marinetti acha para publicar os seus ideais, os seus manifestos. Mas aí tem um problema. Vamos entender qual é esse problema. Olha esta figura. Olha para esses olhos. Olha para essa expressão. Os olhos de quem está pensando em aprontar alguma coisa. E de fato ele vai aprontar, pessoal. Esse é o Benito Mussolini. Mussolini, italiano,
responsável e líder do partido fascista na Itália, amigo do Marinetti, e no qual o Marinetti tinha fortes tendências, né, ligadas ao fascismo. Arte-fascismo, quem diria, né? Pois é. Esperamos que não aconteça mais. Mas o Marinetti tinha essa ligação, tanto que em parte do manifesto ele defende a guerra, a violência, a agressividade. Arte defendendo guerra, olha como é que pode. Guerra. No século XX, pensando em mudança, mas a visão do Marinetti era essa, a guerra trazia mudança. Ele escreveu o seguinte, ó, segundo o próprio Marinetti, a guerra é a higienização do mundo. Olha que forte isso, né? Higienização do mundo. Foi por isso que eu falei que o futurismo é um movimento dúbio. Ao mesmo tempo que ele pensa no futuro, na industrialização, na máquina, no movimento, no dinamismo, em ir para frente, ele tem esses pensamentos de violência, agressivos, retrógrados. É um perigo que levou a muitos conflitos no século XX. Mas bora lá, porque em 1909 ele publica, mas é em 1910, numa reunião aqui, ó, com esses 5 senhores. Olha o garbo e a elegância desses senhores. Percebam a elegância e como o pessoal do século XX adorava uma foto, fazer pose para foto, hein? Tanto quanto hoje. Não deixam nada a desejar. Quem são os 5 que estão aí? Luigi Russolo, Umberto Boccioni, Carlos Carra, Giacomo Balla e Dino Severini. Os 5 referências sobre o futurismo. Esses 5 artistas, junto com o Marinetti, nessa reunião de 1910, proclamam o segundo manifesto futurista, e é a partir daí que o movimento ganha maior expressividade, maior força. Percebam bem agora algumas das características que eu já comentei. Segue então os ideais do futurismo, segundo essa reunião. O rompimento com as tradições e o academicismo. Já citei isso para vocês. Chega de tradição. Eu quero o novo. Eu quero a mudança. Rejeição às regras de harmonia e bom gosto. O futurismo não levava em consideração bom gosto. Vamos ver como é que isso vai ser apresentado visualmente. Exaltação ao futuro, a tecnologia, a velocidade e o dinamismo. Olha só, tecnologia, futuro, velocidade e dinamismo. E a guerra, não esquece dela. Inspiração na máquina e na indústria. A ideia de futuro está ali, está nessas 2 palavrinhas. Era isso que eles queriam. Eu trouxe para vocês um trechinho, ó, do Manifesto Futurista. Vou ler com vocês. Os 4 primeiros tópicos só, são 12 no total. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. Olha lá, rebelião, audácia, coisa de artista isso, hein? A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão, o soco. Nossa, violência, né? Daí já faz essa ligação de novo com aquela ideia da guerra, né? O cara já tem essa violência aí. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova. A beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que correr sobre a metralha é mais bonito que a vitória de Samotrácia. Há controvérsias, mas tudo bem. A gente vai ver a vitória de Samotrácia daqui a pouquinho, para comparar, inclusive. Fechamos. Vamos falar um pouquinho agora sobre as características da pintura futurista, porque falamos do movimento, agora falta da pintura. Desvalorização da tradição e do moralismo. Olha, tradição e moralismo são amorais. Valorização do desenvolvimento industrial e tecnológico. Vai estar na pintura. Uso das cores vivas e contrastantes. Tem um quezinho aí de fauvismo, se vocês lembrarem. Sobreposição de imagens.
traços e pequenas deformações para passar a ideia de movimento e dinamismo. Vamos ver isso de perto. Pega essas duas pinturas. Observa aqui. A primeira pintura do Bala, caminhos de movimento mais sequências dinâmicas. E o segundo do Rousseau, a revolta. Olha só. Vou pegar aqui uma outra cor para mostrar para vocês. Percebam a quantidade de linhas contrastantes, ó. É isso que ele fala sobre sobreposição de linhas, ó. É isso que ele fala sobre sobrepor as linhas, ou as formas em si. Ó, essa aqui contrapõe as outras, essa aqui vem para o outro lado, essa aqui vem oposta. É uma confusão, mas não é assim que as grandes cidades são. Não é assim que a modernidade é confusa, veloz, cheia de movimento. É o que eles traziam. Olha essa do Rousseau. Aqui você tem as pessoas se movendo em direção à cidade como uma flecha, ó, parece uma ponta de lança. Ó, as linhas aqui, o dinamismo das linhas. Contraste das cores. Olha o que o Rousseau faz aqui. Ele usa laranjas, amarelos e vermelhos para contrastar com os azuis que ele fez nesses prédios. Essas coisas sólidas, duras, sendo quebradas pelo movimento humano. Não parece que tudo se movimenta? Tudo se choca? Essa é a ideia de dinamismo que eles colocam na pintura. Beleza? Vamos ver a escultura agora? A escultura também tem características próprias. Entre elas, a dinâmica das figuras com a presença do movimento relativo. Presença de movimento relativo. Vamos falar sobre isso. Tentativa de mescla entre tensão e fusão da forma com o espaço. Ou seja, alguma coisa que tem tensão é aquilo que se opõe, que se empurra. Aquilo que se funde, se junta. Então ele tentava mesclar as duas coisas conflitantes, né? Aquilo que se opõe e aquilo que se junta. Estranho, mas faz parte da ideia do movimento, né? Gerar movimento. Brincadeirinha com o nome, hein? Gerar movimento. Então a relação de tensão e fusão com o espaço. Isso vai ficar bem evidente numa obra agora. Busca pela síntese, a simplificação do tempo, da forma e do espaço. Que essas três bases se juntem, se transformem em uma coisa só. Muito interessante. Experiências com novos materiais e miscelânea entre eles. Miscelânea, mistura, né? Eles denominavam isso de polimatéricos. É fato, alguns materiais, algumas obras têm vários tipos de material. Isso é bem legal. Nós temos aqui também duas obras para comparar. Uma delas é a Vitória de Samotrácia. Vitória de Samotrácia é uma peça com mais de 2000 anos, faz parte do período helenístico e tem todo um dinamismo nela, sim. Só que é diferente do dinamismo que os futuristas propunham. Esse dinamismo da Vitória de Samotrácia, ele é um dinamismo de tradição. Ou seja, não serve mais. Não queremos mais. Ok? E a outra obra que nós vamos ver é do Umberto Boccioni, que é Formas Únicas de Continuidade no Espaço. Uma curiosidade dessa obra, tá, pessoal? Essa obra, que vocês vão ver a imagem, é uma cópia em bronze, que está em Milão, porque a original que ele fez em gesso. E ela está no Museu da USP, aqui em São Paulo. Olha que bacana, hein? Está pertinho de nós essa obra. A Vitória de Samotrácia está no Louvre, está no Museu do Louvre. Ela é uma peça com mais de 3 metros de altura, porque ela está numa base de granito que parece a proa de um barco, a parte da frente do barco, sabe? Aquela parte da frente. Aqui. E ela está em cima, como se ela estivesse navegando junto com o barco, trazendo a vitória numa batalha. Né? Deusa da vitória, ela é chamada de Nike. Vamos olhar a Vitória de Samotrácia. Olha que bonito. Pega aqui, ó. Olha os movimentos que ela tem. Parece que as plumas das asas... Vou pegar mais escuro. As plumas das asas, ó, parecem se mover com o vento marítimo que bate sobre ela. Ela é feita de mármore, inclusive, tá? O tecido da túnica parece grudar no corpo da figura, ó, e vai gerando movimentos. Esses movimentos que ele gera parecem o vento marítimo e os respingos da maresia umedecendo o tecido e grudando ela sobre o corpo. Essa figura é maravilhosa de perto, fantástica. E traz um dinamismo. Ela tem movimento. Mas, na visão
dos futuristas, o movimento ideal era alguma coisa assim. Essa proximidade com a forma. Veja aqui, veja aqui. Olha as formas que ele fala dessa composição de junção entre forma, espaço e tempo. Parece que ele está andando. Ele é figurativo, tanto quanto a Vitória de Samothrace, que está sem cabeça e sem braço por causa da idade. Se perdeu no tempo. Aqui ele ignora esses detalhes, mas as formas, estão vendo que são muitos elementos que se sobrepõem? É o que ele fala da sobreposição dos elementos para dar o dinamismo. Ele fala da relação, da miscelânea entre a forma, o tempo e o espaço. Olha como ela parece se mover o tempo todo. Até dentro da própria figura, essas linhas sobrepostas, essas formas sobrepostas, parecem se mover o tempo todo, em vários sentidos. Então, tempo, espaço e a própria forma estão inseridas dentro da peça. Olha que maravilha. E é interessante agora nós pensarmos que um movimento artístico gera similaridades, gera outros movimentos. Lembra? O modernismo vai fazer muito isso. Neste caso, muito especificamente, o futurismo vai gerar um movimento abstrato. A gente vai falar de abstracionismo mais para frente, tá? Mas ele é um movimento abstrato informal. Ele tem características ainda figurativas misturadas com essa abstração, o que é bem conflitante, mas tem, certo? Ele surge na Rússia, em 1911, inspirado pelo futurismo. É chamado de raionismo. O raionismo tem duas figuras importantes, a Natalia Gonkarova e o Mikhail Larionov. Os dois russos, né, inspirados pelos ideais futuristas, trazem uma nova visão que explora o quê? A ideia das linhas como raios de luz em movimento, os deslizes, a luminosidade, né, simulava esse movimento. Tudo bem? Essa é uma das características aqui. Nós vamos ver uma obra, inclusive, da Natália para ter uma ideia, que é dessa moça aqui. E esse era o Larionov. E essa é a obra da Natália. Percebam aqui, ó, as linhas, como as linhas se movem, ó. Essa pintura chama-se Lírios Raionistas. Ó. Parece que as linhas se contrastam. A gente quase perde a forma dos lírios, por isso que ele flerta com a abstração. Ele não é totalmente, mas ele flerta, porque a gente quase não consegue identificar os lírios, só com um pouco mais de atenção. Uma ideia do abstracionismo informal. Depois a gente fala como. Tudo bem? Beleza, pessoal? Vamos então para nossa finalização. Encerramos agora. Ficou um pouquinho movimentado, bastante informação. Espero que vocês assistam mais de uma vez. Dá uma olhadinha no livro de novo. Nossa próxima aula nós continuamos a falar dos movimentos modernos com o dadaísmo, nesse caso, o movimento dadaísta, um movimento que nem ele mesmo se levou a sério algumas vezes, hein? E que é bem doido em alguns pontos, mas vocês vão gostar. E para encerrar, não menos importante, agora é a hora dos exercícios. Eu quero que vocês elaborem para mim 5 questões falando sobre o futurismo. E nessas 5 questões, pontuem as dúvidas que ficaram ou aquilo que vocês acharam que dá para aprofundar um pouquinho mais. Vamos levantar esse debate aí, beleza? Então, até a próxima e fui!